eu fui particularmente abençoada quando o prefeito Valmir Stone me escolheu para debelar um surto de Covid-19, o mais feroz, o mais intenso do estado de Santa Catarina. Muito facilmente explicável, porque ali era um porto de entrada e saída de mercadorias e que era, então, muito fácil você se infectar com os navios estrangeiros que chegavam e eram os portadores da doença. Então, foi a primeira cidade a se infectar de Santa Catarina e onde, como se diz, a peste estava agraçando a solta. Daí ele veio me procurar, porque nós já tínhamos feito vídeos sobre a ivermectina, dizendo que ela tinha esse poder de curar vírus, né? E daí ele falou se era possível fazer uma campanha para debelar a doença que estava em estado muito grave. E eu falei sim, com certeza. Então nós fizemos um protocolo para ser respondido pelas pessoas que iam fazer, para os retornos que iriam fazer, para as doses de ivermectina que iam receber, enfim, um protocolo científico, né, computando várias idas ao médico, tudo teria que ser sob consulta médica, tinha que ser pesado, tinha que ser calculado a dose, tudo certinho. Bom, eu imaginei que somente aquelas pessoas que aderissem à campanha, que era aderir a quem quisesse, né, que nós íamos examinar, que nós íamos ter para a pesquisa. E qual não foi a minha surpresa quando, chegando lá, nós descobrimos que os 220 mil habitantes de Itajaí já eram cadastrados digitalmente no SUS. Tinham ficha completa, nome, endereço, doenças, cirurgias, comorbidades, tudo o histórico digitalizado. Eu falei, bom, bênção divina, caiu aqui nas minhas mãos, é para eu fazer alguma coisa com ela, né? Então, nós fizemos com isso o maior estudo de ivermectina do mundo. Por quê? Porque nós utilizamos aqueles pacientes que aderiram ao tratamento, que era o uso regular ou irregular da ivermectina, e todo o resto que não aderiu ao tratamento foram nossos controles. Então foi um estudo espetacular que mostrou que realmente a ivermectina era fantástica como profilaxia. Nós demonstramos por A mais B mais C. Para você ter uma noção, já milhões de farmacêuticas, especialmente aquelas que vendem as vacinas, tentaram encontrar falhas na nossa metodologia, no nosso estudo, e não conseguiram. Chegaram a oferecer dinheiro para isso, entendeu? Quem encontrasse. E porque nós passamos por 3 revisores de estatísticas do trabalho antes de ser publicado. Um, doutor Fernando Baldi, de Ribeirão Preto, o segundo, doutor Flávio Cadegiani, e o terceiro foi o doutor Juan Chami, dos Estados Unidos. Entendeu? Bom, enfim, o trabalho ficou fantástico. Para você ter uma noção, ele hoje, entre mais de 21 milhões de trabalhos, ele é o mais lido no nível 164. Tá? É por aí. Agora já não deve ter mudado. Tá entendendo? Quer dizer, eu estou falando um número, no segundo já está mudado. Você já imaginou, em 21 milhões de trabalhos científicos feitos ao longo de todo o tempo, você está ali nos 200, menos dos 200, é muita coisa. E apesar desse trabalho ter tido uma imensa repercussão no exterior, ao ponto do Dr. Campbell ter feito comentários que queria conversar com os autores e tudo, nós temos tido exposição em apresentações fora e tudo, aqui no Brasil foi um silêncio total. Ninguém ficou sabendo
que aquele trabalho que foi denegrido de Itajaí muito pela mídia local, na verdade era um espanto. Foi a cidade que melhor controlou a Covid-19 no ano de 2020. Ou seja, a coisa a caipira diz assim: a gente mata a onça e mostra o pau, né? Mata a cobra e mostra o pau. Esse é o ditado verdadeiro: a onça com um pauzinho não mata não, entendeu? Mas a cobra sim. Então, quando nós começamos, todo mundo duvidou, todo mundo falou que não era, e esse fato de falar que não era fez com que muita gente se desestimulasse. Poderia ainda ter sido maior e melhor o resultado se não tivesse essa turma do contra falando que não servia, que não prestava, que não tinha estudos demonstrando a efetividade. Uma das coisas que mais me irrita nesse pessoal é eles sempre estarem repetindo aquela frase: a ivermectina é uma das drogas que não tem eficácia comprovada. Como não tem? Antes de começar a Covid, ela já tinha sido estudada com 22 vírus, onde se demonstrou de uma eficácia antiviral absurda, inclusive o Covid, porque esse é SARS-CoV-2, aquele era o SARS-CoV, tá? A primeira epidemia da Covid, SARS-CoV, ela já também se demonstrou de uma eficácia incrível. Até no HIV, uma das manifestações dele também tem. Febre venezuelana, dengue, chikungunya, mas assim, são inúmeras, são 22 vírus. Então, quando começou a epidemia da Covid-19, foram falar com a doutora Kali, da Austrália. Ela: vamos fazer um estudo para ver in vitro que medicação responde. Qual foi a medicação que ela escolheu? Por que ela escolheu a ivermectina? Ela escolheu porque ela já era a mais potente droga antiviral conhecida até o momento. Porque nós temos inúmeras drogas antibacterianas, mas como antiviral, nós temos a ivermectina e as outras, já num patamar bem inferior. Entendeu? Então ela já pegou de cara, mais potente, e constatou que em 48 horas ela liquidou todos os vírus das células de macaco que estavam infectadas com o SARS-CoV-2, certo? Bom, a partir daí houve o grande movimento das farmacêuticas, da mídia, para ocultar tudo que a ivermectina era capaz de fazer. Por quê? Porque era uma droga barata, era uma droga que já não tinha patente, então ninguém ia ganhar muito dinheiro com isso, mas a saúde da população poderia ter sido ganha, certo? Isso sim. Foi muito lamentável o que fizeram e o que deixaram de fazer, né? Porque ao impedir que a gente até relatasse isso, já é uma demonstração, uma força negativa muito grande, e também de uma falta de misericórdia muito grande com as pessoas que poderiam não ter morrido, poderiam não ter ficado aleijadas, poderiam não ter ficado secas, com derrame, com trombose, enfim, com 1000 deficiências, né? Então, agora, a ivermectina, ela não serve apenas para vírus. É uma das drogas mais surpreendentes da natureza. Ela foi descoberta por Satoshi Omura na década de 70, num campo de golfe do Japão. E eles descobriram ivermectinas, né? Então, eles puseram para fermentar e foram produzindo um monte de ivermectinas extremamente tóxicas que foram enviadas para o laboratório da Merck Sharp Dohme, e Dr.
William Campbell pegou aquele material e começou a fazer experimentos, juntar uma com outra, até que juntou duas avermectinas, que deu a ivermectina, e ela não tinha toxicidade nenhuma. Ela está no topo das drogas menos tóxicas que existe. E aí ela começou a demonstrar propriedades incríveis. Cada vez que você estuda uma propriedade, você fica mais surpreso ainda. Então, começou a aparecer, além de ser antiparasitário, apareceu que ela era antimicrobiano, antiviral, que ser antiviral é uma bênção para a humanidade, porque quase não existem drogas que são antivirais, certo? Daí ela se constatou o segundo mais potente anti-inflamatório que existe no mundo, analgésico anti-inflamatório. Ora, o primeiro qual é? Corticoide. O que vem junto com o corticoide? Um monte de efeito colateral. Nós matamos gente adoidado nessa pandemia dando corticoide, porque pacientes diabéticos morreram tudo. Eles fizeram uma catástrofe de infecção, nada resolvia, destruição, o diabetes descompensou completamente pela doença e pelo corticoide, morreu tudo, certo? E inventaram que era para dar o corticoide. Eu nunca dei um corticoide para tratar os meus pacientes de Covid e eles sararam sem corticoide. Por quê? Porque a ivermectina é o segundo mais potente anti-inflamatório que existe no mundo. Tá entendendo? E não causa dano nenhum. E ainda faz uma coisa fantástica. Ela também é anticoagulante sem dar risco de hemorragia. Eu fui médica de cirurgia vascular, cardiovascular. E a coisa mais aterrorizante para a gente eram aqueles anticoagulantes, porque a gente estava sempre naquela tensão. Acertamos a dose, não acertamos a dose, está certa, não está, e aquele negócio vai dar hemorragia, não vai, você está entendendo? Ora, a ivermectina, você não tem que se preocupar com isso, porque qual é o efeito dela? Ela entra na parede da hemácia, no receptor 147, e ali ela impede a agregação das hemácias. Sem as hemácias se agregarem, não forma trombo. E não tem risco de hemorragia. Olha que coisa maravilhosa. Isso não é um presente de Deus para a humanidade? Você ter um anticoagulante que não cause risco de hemorragia? É uma coisa fantástica. Sabe que outras coisas maravilhosas ela tem? Ela tem pelo menos 10 cânceres, onde ela atua poderosamente. E eu vou citar um dos mais comuns, onde ela atua fantasticamente, que é o câncer de mama. Tá? Então, e uma droga que não faz efeito colateral nenhum. Você toma e você está normal, entendeu? Normal. Daí, ela tem a capacidade de refazer nervos periféricos. Refazer. Eu tinha aqui, não tenho mais, né? Eu tinha aqui um corte que eu tinha feito quando eu era muito jovem, foi praticamente até o osso, e eu perdi a sensibilidade dessa parte externa aqui. Pois bem, no trabalho falava que era reparação recente, ele fazia. Só que um dia, quando eu li esse estudo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar no meu pedacinho insensível que eu tinha, e percebi que eu sentia tudo novamente. Quer dizer, após não sei quantos anos, entendeu? Pelo menos mais de 20 anos, e ele voltou a sentir, ter a mesma sensibilidade. Bom, falando de reparação de nervos periféricos, eu atendi uma moça que ficou 2 meses internada no UTI, entubada, e ela, então, veio me procurar porque numa das lives ela tinha assistido essa parte. E por quê? Ela estava deitada numa cama, com escaras daqui das costas até o bumbum, certo? Ela tinha uma filhinha de 7 anos que ela não conseguia mais abraçar, porque daqui
para baixo, ela não tinha um movimento. Ela não segurava o celular. Quem segurou para eu entrevistá-la foi o marido, tá? Ela estava numa situação assim de dar pena, mas ela tinha utilizado muito o convênio e eu pedi uma série de exames para ela e ela não voltava, até que 5 meses depois da primeira consulta, onde eu já tinha medicado com ivermectina em altas doses, eu falei, eu vou testar. Não custa, não vai fazer mal. Eu sabia que mal não faz. Então eu falei, vamos tentar. E quando eu liguei a câmera, que eu vi a moça, eu não acreditava. Ela estava sentada numa cadeira, ela segurando o celular, mexendo a cabeça, mexendo o braço, mexendo a mão. Daí ela falou, não, doutora, eu voltei a andar. Eu voltei a andar. Eu voltei a abraçar minha filha. Ela tinha chorado, porque ela não podia abraçar a filha. E ela estava numa emoção muito grande, tinha conseguido cicatrizar todas as escaras que ela tinha. Ela voltou a ter vida, graças a ivermectina. Graças a ivermectina. Porque eu desconheço uma droga que tivesse feito esse milagre e vi muita gente saindo do UTI, ficando inválidos. Essa moça recuperou a vida. Ela recuperou a vida, entende? Eu vi pacientes, que é outra coisa fantástica que ela faz, ela trata a síndrome metabólica. Ela entra num receptor do fígado chamado farnesoide X. Mas não é uma entradinha assim, tímida, como se diz, né? Onde toca os aminoácidos daqui com os aqui, aqui com daqui. Não, nada disso. É uma mistura. Ao tal ponto que quando você vê o farnesoide X com a ivermectina acoplada, eles têm que desenhar o que é a ivermectina, porque você não consegue identificar tal grau de mistura do receptor com a droga, que eles nunca tinham visto em mamífero, tá? Bom, daí o que acontece? Ela regula a glicemia, a insulina, o corticoide, os triglicérides, os sais biliares. Regula tudo. Então você pega um paciente com 7,9, 8,2 de a hemoglobina glicada, que é um diabetes extremamente descompensado, e você dá a ivermectina, uma dose mais alta, proporcional à gravidade do caso, daí você manda voltar daí 2 meses. É incrível, é incrível. Eu mesmo, a primeira vez que eu vi isso, eu não acreditava. A primeira vez foi um caboclo, que era gerente, não, capataz de uma fazenda. E ele estava com Covid. E a patroa dele, então, pediu para eu ir consultá-lo. Eram 8 horas da manhã. E eu perguntei um pouquinho do histórico dele e vi que ele era diabético. Falei, o senhor toma insulina? Sim, tomo sim, senhora. Ele falou assim, então eu quero que o senhor pique seu dedinho, eu quero ver como que está a sua glicemia. Estava 289. Eu falei, não, eu não vou poder te tratar agora com esse grau de glicemia tão elevada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a sua dose de Covid, que seria para tratar agora, uma dose bem grande que eu vou te dar, porque você é diabético e com Covid eu não posso ser light, entende? Então, mas você vai com o seu médico endocrinologista, pede para ele te consultar e volta aqui. Bom, ele fez isso daí. Quando foi 7 horas da noite, ele estava de novo comigo e eu falei, agora mede aqui a glicemia. Normal. Eu falei, muito bem, quer dizer que o seu médico te prescreveu, deu uma dose extra de insulina e tudo mais.
Não, doutor, ele não me recebeu. Como? Não te medicou? Não, não me medicou. Porque ele disse que eu não tinha marcado consulta e o consultório dele estava lotado. Falei, bom, com aquela glicemia de 279, a única coisa que ele tomou é ivermectina, esse negócio deve servir para diabetes, entendeu? E logo em seguida tive um outro caso similar, não vou relatar, e daí eu fui averiguar. E realmente já tinha sido descrito mais essa função. E essa função é simplesmente maravilhosa. Você sabe que é você controlar colesterol, triglicéridos, diabetes, todo o metabolismo com uma droga. E com mais um detalhe, depois que você está dando ela 1 ano, ela te controla a pressão arterial, porque de alguma forma eu calculo que a ação anti-inflamatória e uma ação que deve ser no cálcio, que ela deve retirar da parede das artérias, elas voltam a ser flexíveis e você não tem pressão arterial mais elevada, que já foi a consequência da síndrome metabólica, certo? Então, é maravilhoso, entendeu? Você com uma única droga, você controla diabetes, colesterol, triglicérides, você controla a pressão arterial, é coisa boa demais para ser verdade, entendeu? Tem mais, não parou não, sabia? Tem mais efeito. Por exemplo, ela entra nas mitocôndrias do coração, e isso aconteceu lá em Itajaí, nos pacientes internados. Ela entra nas mitocôndrias do coração e quando o indivíduo está com hipóxia por causa da Covid, ela mantém a oxigenação das fibras do miocárdio na vigência de hipóxia, dando uma sobrevida extra ao coração. Não é demais? É coisas assim do arco da velha, mas tem mais, tem mais. Ela tira a gordura do fígado, tá? Ela limpa o fígado completamente da gordura e ela consegue proteger o teu fígado de agrotóxico. Tá bom assim? Tá de bom tamanho? Incrível, né? Incrível. Então, essa droga foi assim uma coisa simplesmente maravilhosa que me despertou para a possibilidade de uma medicação simples, sem efeito colateral, poder colocar a saúde do indivíduo no lugar. Então, sabe como que eu a chamo? Eu chamo ela de elixir da juventude, da Idade Média. Né? Sabe aquele elixir que curava todo? O elixir universal, que curava todas as doenças. Né? Então, ela é mais ou menos isso, tá? Porque é tanta coisa que ela acerta, e o que ela acerta, depois acerta outras coisas mais, né? Então, é algo maravilhoso. Agora, o efeito anti-inflamatório e analgésico, eu estou advogando o tempo todo que as pessoas, em vez de tomarem anti-inflamatórios que detonam o rim, que detonam o fígado, tive tantos pacientes que morreram por causa de cirrose, insuficiência renal por anti-inflamatório, ela faz esse efeito sem causar nada. Você viu que até hoje, na África, o Covid não chegou. No entretanto, há décadas eles tomam ivermectina 2 vezes ao ano. E essa é outra coisa que nós constatamos no estudo do Itajaí. O efeito cumulativo, que vai potencializando. Então, provavelmente não chegou Covid na África porque eles estavam tomando a ivermectina, né? Então, é tudo de bom, né? Podíamos ter salvo muita gente no Brasil, muita gente, se não tivéssemos tido uma mídia contrária que tem a capacidade de falar que não tem eficácia comprovada,
quando quem não tem eficácia comprovada, que ela não funciona, são eles. A verdade virou mentira, né? E a mentira virou verdade. Essa é a realidade que nós vimos agora.